No Auto Esporte de hoje, o avanço dos híbridos. Como lidar com ponto cego e os equipamentos que podem te ajudar. Os modelos com maior valor de revenda. E com mais dias de chuva chegando, olha em como guardar o carro. Para muita gente, home office estabelecido. E se estamos trabalhando mais de casa, o carro tá ficando mais tempo na garagem. Mas tem que proteger. Nem sempre ela é toda fechada. Se ela for descoberta, nem pense em esquecer de dar um trato no carro. Poeira acumulada pode danificar o verniz da pintura. E se vier carga pesada do alto, a chance de algum passarinho aprontar é grande e aí requer limpeza imediata. Esse é um alerta que todos que trabalham com estética automotiva fazem. Não é, Ricardo? Por quê? E porque por ele ter um pH ácido, ele acaba corroendo a pintura, podendo ser irreversível, como no caso aqui. Em muitas garagens, o uso de água e sabão é proibido. Então, tem alguns produtos de lavagem a seco que resolvem o problema para não estragar a pintura. Repara que eu estou usando um paninho de microfibra também para não arranhar nada. Se tiver à disposição água e papel higiênico, também pode ser feito. Não faz um movimento circular. É só a retirada da sujeira. Caso necessário, repita o processo, sempre a retirada do resíduo em um movimento só. A partir do momento que você faz a esfregação, você está promovendo riscos à superfície, provocando mais danos ainda. Seiva de árvore também gruda de um jeito. E tem as folhas que caem e se acumulam na grade embaixo do para-brisa. Isso prejudica a ventilação, porque entra na tubulação do ar e aí cria um ambiente úmido e com insetos mortos. Imagina quando o ar é jogado na cabine. E na área descoberta, usar capas pode ser um outro problema. Ó, deixei aqui uma madrugada pra gente ver. Tá super úmida a capa. E aqui embaixo, ó. Molhado. Olha aqui. Tanto a parte da pintura quanto aqui o vidro, ó. Então transferiu mesmo aqui pra baixo. Tudo sereno. Engana-se quem pensa que protegeu alguma coisa. É que o orvalho que escorre para baixo do carro durante a noite, quando evapora, ao subir-se a loja entre a capa e a lataria, essa umidade expande os poros do verniz. E aí é dar sopa pro mofo. Por outro lado, usar capa na garagem semi-coberta. Esse aqui, como eu tava usando no final de semana, aí acabou que daí ele não tá encapado porque choveu em Curitiba. O tempo tá meio úmido, né? Aí acaba que daí eu não vou encapar por causa da umidade. O Felipe tá certo. E mesmo em garagem coberta, todo cuidado é pouco. Ela é em 4 folhas do portão, né? Aí volta e meia os passarinhos entram, fazem a sujeira aqui dentro, derrubam galho quando eles estão montando o ninho dele. Tem algum tipo de capa que você goste mais? Então, eu uso essa capa mesmo de plástico, né? Que é uma capa mais barata. A partir de R$30 já é possível vestir o veículo com uma capa. O valor vai depender do material. Primeiro alerta importante, o carro tem que estar limpo, sem nenhuma poeira, porque o atrito da sujeira pode fazer uns arranhados na lataria. Eu começo sempre aqui pelo meio e vou desdobrando e deixando cair. Só tem que tomar cuidado para não enganchar na antena. As flexíveis a gente abaixa ou então até retira, porque o peso da capa pode fazer com que ela quebre. Ah, e último ponto, só colocar a capa com motor frio. Caso contrário, ela pode colar. Nessa de proteger, as tendas dão uma força em casas e estacionamentos. A estrutura só é presa no chão em 2 lados. Aqui também. Aí já aqui desse lado nada. Faz tempo que você colocou esse toldinho aqui? Faz 5 anos. A pintura está resguardada. Se chover, vamos supor, ele molha o carro do mesmo jeito. Tá. Não toda a chuva, mas ainda passa alguns respingos para baixo. O principal é a pintura. E no mercado já aparecem novas ideias.
Um novo conceito de capa retrátil. Tem aquele problema com o teu vizinho de abrir a porta e bater no teu carro. Esses arcos foram devidamente pensados para quebrar o vento numa grande tempestade, numa chuva de granizo. Bom sinal. Com novas soluções chegando por aí, dá para trabalhar mais sossegado. Mesmo que esteja parado, o importante é o carro estar bem cuidado. Hora de vender o carro. Quem cuida quer um valor justo. O selo de maior valor de revenda faz uma pesquisa com os modelos que venderam mais de 1.000 unidades esse ano. 102 carros entraram no páreo. O cliente que opta por comprar um carro zero, o que ele quer naquele momento é usufruir ao máximo tudo que seu carro tem para oferecer pelos próximos 2 ou 3 anos. Na hora da troca, ele não quer ter surpresa e ele quer que o seu carro desvalorize o mínimo possível. Os sedãs seguem com uma depreciação mais estável. Os de entrada ficam um pouco mais acima, mas ainda com uma depreciação baixa. Entre os compactos, o Onix Plus conseguiu a menor desvalorização entre todos os veículos, só 7,6%. Entre os sedãs médios, 3 modelos ficam abaixo da linha dos 10% de desvalorização de um ano para o outro. Normalmente, quanto mais procura existe por um veículo 0 km de um certo modelo, maior também vai ser a procura por esse mesmo veículo seminovo. E aí, como sempre, com a lei da oferta e da procura, quanto mais um produto é procurado, mais ele consegue sustentar o seu valor. Outra curiosidade, elétricos e híbridos valorizados. É uma clara sinalização da aceitação que esse produto tem tido no mercado de veículo 0 km. Sabe aquela história que carro zero perde 20% de valor quando sai da loja? Pois é, a pesquisa do selo maior valor de revenda indica uma tendência de mudança. Outros modelos que desvalorizaram menos de 10%. O Volkswagen Up como modelo de entrada, HB20 e Polo entre os hatch compacto, o Honda Fit como monovolume e ainda Honda HR-V como SUV de entrada e a Toyota Hilux como picape média. Ter um selo de valor de revenda acaba sendo uma referência, é uma comprovação de que de fato ele está fazendo a melhor compra, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista financeiro. Para consumidores individuais já é assim e ganha mais importância ainda quando a gente fala de consumidores corporativos, porque aí a depreciação e o custo de operação, né, é super relevante. Daqui a pouco no Auto Esporte, todo veículo tem ponto cego. As inovações que carros híbridos estão trazendo. Novos híbridos no Brasil. Nos 2 próximos anos, a lista deve aumentar. Os fabricantes estão apostando em conceitos diferentes. Um carro híbrido tem várias variantes. Tem um carro híbrido que é elétrico, com um motor a combustão interno que gera energia, mas a roda está conectada no motor elétrico, não conectada no motor a combustão. Tem outra variante que é um motor a combustão que tem uma ajuda de motor elétrico, que não é o mesmo, porque a sensação é diferente. O carro elétrico, mesmo com energia vindo da gasolina, é outro tipo de carro. É um carro muito mais forte, a potência é 100%. A realidade brasileira que vai definir o que é melhor para a gente. O governo estabelece metas, a indústria escolhe tecnologias, mas no final do dia quem vai escolher a melhor solução é o consumidor. Cada país pode pesquisar soluções próprias de acordo com as fontes de energia que possui e o investimento em pesquisa. Na Alemanha, o hidrogênio ganha adeptos. Esse carro é duplamente verde. Ele usa 2 fontes de energia. Uma é a bateria, que tem 43 km de autonomia e movimenta esse motor elétrico tracionando as 2 rodas traseiras. Outra fonte é o hidrogênio, que é estocado nesses 2 tanques
que alimenta a célula de combustível, que nada mais é do que um motor que transforma ar e hidrogênio em energia, enviando para as baterias. Um outro modelo e mais uma solução. A experiência com o Roadster passa pelo projeto de propulsão. E a gente está falando de um carro muito peculiar, né? Ele tem motores elétricos na frente, que funcionam só para as rodas da frente, e motor a combustão atrás, que funciona só para as rodas traseiras. Então a gente tem duas forças atuando ali, sendo assim o carro é tração integral, mas os dois motores não estão interligados. A gente tem 143 cavalos nos motores elétricos na frente e a gente tem 231 cavalos no motor traseiro 1.5 turbo. Na soma, a gente tem 374 cavalos. São dois carrões que ajudam a impulsionar versões para todos os segmentos. Para a marca, ter carros híbridos significa uma evolução. A parte de eficiência de motores, de como você vai propulsionar o teu carro, tem a ver com motores híbridos e também tem outras evoluções dessas opções híbridas. Por exemplo, carros que são propulsionados por uma biomassa, ou um carro com motor elétrico que tem um combustível talvez só por etanol. Desde novembro do ano passado, o IPI para híbridos e elétricos está menor. Para os híbridos, a alíquota varia entre 9% e 20%, de acordo com o peso do carro e a eficiência energética prometida. Nos últimos 10 anos, a indústria conseguiu chegar agora em 2 milhões de automóveis por ano. Nos próximos 5 a 7 anos, esse volume deve ser multiplicado por 20 aproximadamente. Então ela está indo muito rápido. A questão de eficiência energética é tão importante que esse modelo acabou ganhando uma espécie de promoção na Alemanha. O conceito desse carro é ser o mais verde possível, sem perder a esportividade. A combinação do motor elétrico com o de combustão, de tão eficiente, fez esse híbrido ser considerado elétrico aqui na Alemanha. Esse Ezinho prova isso. Ele emite 3 vezes menos CO2 do que a média dos carros da marca e faz 50 km com 1 litro de gasolina. Legal, né? Essa versão demorou 4 anos para ir às ruas. É um modelo que respira novas soluções de engenharia. Bem, a gente está só no motor elétrico aqui. Então, você vê o painel tá azul, o carro tá super silencioso porque ele tá só sendo puxado pelas rodas dianteiras. Mas se eu quiser mais potência e um modo mais esportivo, eu troco aqui o câmbio, ele liga o motor a combustão, troco o painel para vermelho e a gente tem mais potência, 374 cavalos. Outra experiência interessante é com a célula de hidrogênio. O Mercedes GLC F-Cell privilegia modo elétrico para o dia a dia e a célula de hidrogênio para viagens longas. A célula de combustível, de uma forma simplificada, funciona assim. O ar entra por aqui, que passa por um tubo que comprime o ar dentro da célula. São 3 placas que fazem a mágica acontecer e são 400 delas aqui dentro. O ar passa por esse caminho, atravessando essa placa de eletrodo, encontrando o hidrogênio. Isso causa uma reação eletroquímica, produzindo energia. Através dos cabos laranja, carregam a bateria. Durante as frenagens, a bateria recupera energia. Ele roda 51 km só no modo elétrico. Agora, os tanques de hidrogênio somam uma autonomia de 478 km. A sensação de pilotar um carro com célula de combustível é idêntica a um carro elétrico, porque nesse caso aqui do carro, a célula de combustível está apenas carregando as baterias. Então, quando você aperta no acelerador, é a bateria que manda energia para o motor elétrico. Então, você tem esse torque instantâneo e depois ele dá uma estacionada, não continua crescendo. Essa é a grande diferença entre esse carro e um híbrido a combustão, por exemplo. O reabastecimento dos tanques de hidrogênio leva só 3 minutos. E o sistema compacto de células permite que seja alojado nos pontos de montagem de um carro comum. Na Alemanha, são 51 postos de combustível que tem o hidrogênio em toda a Alemanha. É bom irmos acostumando a pensar termos um híbrido na garagem.
é uma próxima etapa, sem dúvida. O Auto Esporte volta já para mostrar as novidades para reduzir os pontos cegos dos veículos. Olhou no retrovisor e não viu nada, mas de repente surge uma moto ou um carro. Pior ainda é para o motorista que se coloca num ponto cego. Ele não vai ser visto. Todo veículo tem ponto cego, uns mais, outros menos. Tudo depende da estrutura do carro, principalmente das colunas, que são essas aqui, que acabam escondendo, pessoas, coisas atrás delas. Em trechos mais urbanos de rodovia, como esse onde a gente está hoje, cerca de 80% dos acidentes envolvendo motocicletas ocorrem nesse movimento de corredor que está diretamente ligado com a questão do ponto cego. Aonde mais acontece o acidente envolvendo o ponto cego? Troca de faixa, entrada e saída de rodovia. Todo momento de tomada de decisão é um momento crítico e é nele que o motorista precisa estar especialmente atento. E aqui, o extremo desse conflito, o mais forte e o mais fraco. Tem ideia de quantos acidentes você já teve? Espero que poucos. Poucos, assim, grave eu só tive um, foi um ponto cego. Ponto cego, com certeza. Vocês, como são difíceis de ser vistos, vocês tentam ser ouvidos, por isso que vocês buzinam tanto? A gente acaba incomodando um pouquinho o pessoal. Aqueles bi incomodam um pouquinho, mas deixa ele passar, porque eu tô com 50, 74 toneladas, então eu tenho que preservar a minha vida e a daquele que está lá também. Vamos mostrar para eles a dificuldade do caminhoneiro em enxergar as motos. Primeiro, com um caminhão com 24 anos de uso, que representa a maior parte da frota rodando no Brasil. Vamos fazer com um de cada vez? Primeira vez que eu sinto aqui no caminhão, hein? Você tá conseguindo enxergar a moto? Não. Não tem nada aqui, né? Não tem nada. Cadê minha moto? Não tem moto mais. Não tem moto, né? Vamos ver se do lado do motorista fica mais fácil de enxergar. Também não. Os dois, pra mim, o caminho tá livre. As motos, eu sei que elas estão ali. Aham. Só que não dá pra ver. Quando a gente tá na moto, não pode esquecer disso. Você já xingou muito o motorista? Às vezes a gente pensa em alguma coisa. Na verdade, ele tá cego, porque exatamente. Ele não está te vendo. Nesse trecho mais urbano, a moto representa cerca de 7 a 10% do tráfego, porém ela está envolvida em normalmente de 30 a 35% dos acidentes e cerca de 50% dos feridos vêm desses acidentes envolvendo motociclistas. Então é um universo pequeno que tem uma representatividade muito grande na questão dos acidentes e feridos. Se o caminhão e as motos estivessem em movimento, qual é para você o nível de risco? Na minha moto ali, eu acredito que ainda tem a chance de me livrar de um acidente. E no seu caso? Ali é game over, não tenho o que fazer mais. Existem algumas tecnologias para diminuir o ponto cego. A mais comum delas é esse sensor aqui que pisca quando um carro entra no ponto cego. E vai até câmeras. Enquanto os espelhos retrovisores têm uma angulação de 20 graus, a câmera aumenta para 80. O lado direito é o mais crítico, por isso quando eu dou seta para a direita, a câmera já aciona aqui para mim. Ou então, eu aperto esse botão, independente da seta, eu sempre vou estar enxergando toda a minha lateral direita. Agora, vamos colocar um caminhão 24 anos mais novo, exatamente na mesma posição, e ver o que a indústria de pesados está fazendo para reduzir os pontos cegos. Nós temos aqui o convencional, logo acima um retrovisor angular, que ajuda muito a você ter uma visão na parte traseira do veículo. E aí já deu uma boa melhorada. Bastante a visão do condutor. A moto que a gente não via, ela aparece bem no meio, inclusive nesse de cima aqui, ó. Tô vendo que entrou esse na porta aqui. Nós chamamos de um retrovisor de meio fio e ajuda o condutor na sua manobra e também até uma visão do ponto cego aqui do caminhão. Esse é um retrovisor frontal, com o mesmo propósito. Até a posição do motorista mudou. Ele está bem mais próximo da porta e perto do para-brisa. A regulagem do banco e dos espelhos faz toda a diferença. Muita gente opta em ver no espelho retrovisor a lateral. Quanto mais você enxerga a lateral, menos você enxerga da via. Abrir o espelho
e consegui ver um carro que estava no meu ponto cego. A postura correta é essa daqui, ó. Quanto mais para frente, melhor. Mas tem gente que prefere ir mais para trás e deitar um pouco o banco. Resultado, sumiu o carro que estava no meu espelho retrovisor. A partir de agora, você como motociclista, aonde você se posicionaria? Bom, pelo menos fora desse campo aqui e aqui do lado nem pensar. O caminhão é muito alto, a moto é baixa, não dá para ver nada. Qual a posição que você deve ficar para não entrar no ponto cego do outro carro? É uma comunicação visual. Se eu não vejo o olho dele no espelho retrovisor, ele também não está me vendo. É uma posição que você tem que evitar de ficar. Ou você fica mais para trás ou mais para frente. Um bom domingo para você. Uma ótima semana também. Tchau!